Pelas minhas contas, o Killing deve estar completando coisa de 10 anos em Londres, e imagino que desde que colocou os pés na Europa, deve se perguntar qual seria o dia em que ele teria de cobrir a morte de Elizabeth II. E como seria, qual seria o tamanho da comoção, acho que nem o britânico sabe disso. Porque pouquíssima gente lembra do funeral do rei George, que veio antes de Elizabeth, quase ninguém. Então é algo inédito, inclusive para o britânico. Ele está sendo como você imaginava? Qual o tamanho da comoção? O que você encontrou nas últimas horas por aí? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Eu li uma mensagem muito curiosa, interessante, em frente ao Palácio de Buckingham, lá no portão, e o cartão dizia: Rainha, eu imaginava mesmo que você era imortal. E esse é o sentimento que muita gente tinha, né? Pô, a rainha nunca vai morrer, tinha até brincadeiras, a gente falando: não, a rainha nunca vai morrer. E eu não imaginava que iria acontecer esse ano, pelo menos. Principalmente depois dela ter se encontrado com a Liz Truss na terça-feira. Claro, estava com a saúde debilitada ali, mas estava ainda fazendo compromissos oficiais. Eu ainda não consegui digerir tudo o que está acontecendo aqui. Ontem foi um dia bastante caótico, hoje eu acordei cedo, já passei no Palácio de Buckingham, tem milhares de pessoas, está chovendo mais uma vez. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais pode ver que eu estou com guarda-chuva, mas mesmo assim, muita gente enfrentando a chuva, indo depositar flores, pessoas viajando das mais diferentes partes do Reino Unido aqui para Londres, mesmo o corpo da rainha estando na Escócia. Mas a verdade é que os tributos estão espalhados por todo o Reino Unido. Tem gente na Escócia, tem gente aqui em Londres, em outras cidades também. Todos os jornais por aqui, inclusive, estão com a capa, né, com a rainha, prestando tributo. Eu estou tirando minha mala aqui da chuva, porque tem equipamento que não pode molhar. Nossa, tá chovendo forte, dá até E pra ouvir aí as gotinhas no guarda-chuva, viu, Killing? dá para ouvir, não, agora realmente deu uma apertada na chuva. E o príncipe Charles, agora rei Charles III, né, a gente tem que acostumar a falar assim, ele está saindo da Escócia, do castelo de Balmoral. Aí ele vem aqui para um palácio muito perto de onde eu estou. Tentei fazer a entrada de lá, mas o sinal não estava legal, porque ele vai ser condecorado. Até a coroação vai demorar. Para você ter uma ideia, a rainha demorou 16 meses da condecoração até a coroação, porque são vários eventos que precisam acontecer, ele tem que viajar pelos países que integram o Reino Unido, mas já vai ter esse compromisso oficial aqui com a condecoração. Depois ele se reúne com a primeira-ministra, a Liz Truss, que a 10 Downing Street também não é longe daqui, é bem perto do Palácio de St. James, e a expectativa é que no final da tarde tenha um pronunciamento televisionado do rei Charles III. O corpo da rainha deve permanecer na Escócia até segunda-feira. Por que deve permanecer? Porque muitos detalhes estão sendo fechados ainda. Uma coisa que eu percebi nessa celebração, porque antes já tinha todo um plano e eu imaginava que ia ser seguido à risca, mas não, dá para perceber que eles estão humanizando um pouco, né? A família está querendo passar mais tempo com a rainha, a expectativa era que o Charles chegasse aqui às 11 da manhã, horário do Reino Unido, 7 da manhã. Então ele vai afinar todos os detalhes de como serão os próximos dias, exatamente tudo que vai acontecer, mas a previsão é essa, que ela fique na Escócia até segunda-feira, lá numa capela chamada St. Giles, que fica em Edimburgo. Vai ser um momento para o público se despedir dela e depois o corpo será trazido aqui para Londres por avião, será velada na Catedral de São Paulo, mais uma oportunidade para o público se despedir dela. Para ter uma ideia, 300 mil pessoas se despediram do pai da rainha, né, o rei George. E aí ela vai ser enterrada aqui atrás de mim, onde eu estou, na abadia de Westminster. E isso deve acontecer no dia 19, então serão aí 10 a 12 dias de luto. E aí dia 19, uma segunda-feira, cerca de 2 mil pessoas devem participar desse enterro, incluindo, claro, diversos líderes mundiais, chefes de Estado. Então a gente vai ter ao longo do dia todos os detalhes, mas uma coisa que eu percebi aqui é que todo aquele plano que eu imaginava que iria ser seguido à risca não está sendo seguido. Eu sei que logo mais vão ter badaladas dos sinos de igrejas e capelas por aqui, 96 badaladas, sinalizando os 96 anos da rainha, e também 96 quilos de canhão. Killing, a gente recebe muitas mensagens, até questionando um pouco, não diria comoção, mas talvez
o volume de informação a respeito desse funeral, da cerimônia, da morte da rainha, porque a gente tem um distanciamento aqui no Brasil muito, muito grande, né? Mas eu tô argumentando aqui com o ouvinte, é muito legal, porque os nossos ouvintes colocam posições e a gente vai conversando sobre isso. E eu tô dizendo para ele que é o seguinte, é menos pela comoção e pela monarquia aqui no Brasil, e mais pela representatividade dessa figura que atravessou eras num posto de importância global. Por exemplo, você tem papas, lendas do esporte, jogadores de futebol, Maradona, eles passam temporariamente ali sob os holofotes, e ela passou a vida, né, nesse posto, ela não entregou em nenhum momento, não renunciou e tudo mais, e é algo, digamos que, quando se diz dedicar a vida a algo, foi isso que ela fez. Charles deve assumir agora aos 73 anos, né? Seria talvez uma pressão um pouco menor, não dizendo que ele não tenha pressão alguma enquanto é príncipe, mas a pressão aumenta demais quando se torna rei. E uma popularidade, digamos que baixa, né? Muito menor que a dela, 42% de aprovação entre os súditos. Há uma aprovação maior do filho de Charles e há também um movimento aí, me diga se eu estou errada, Killing, eu ouvi errado, para que Charles renuncie e passe a coroa adiante. Ele pode fazer isso? Existe essa conversa mesmo? Uma aproximação maior com o filho dele para tentar, talvez, uma transferência de popularidade aí? Olha, ele pode fazer isso, mas vale lembrar que ele foi o cara que mais tempo esperou para virar rei na história do Reino Unido, né? Foram 70 anos de reinado da rainha, ele tinha 3 para 4 anos quando ela assumiu a coroa britânica, e teve muito tempo para se preparar também. Então não vai ser por falta de preparação, mas não é um cara muito carismático de fato. E muita gente por aqui questiona, ele poderia abdicar, ele pode fazer isso, abdicar e abrir espaço para o William, que é uma pessoa extremamente querida. O Charles nunca falou disso e eu acho pouco provável. E sobre esse debate que você estava tendo com o ouvinte, né, da representatividade, eu estava lendo o jornal hoje aqui pela manhã, e a imprensa britânica trata a rainha como a pessoa mais famosa do mundo. Isso me fez refletir. A rainha talvez seja a pessoa mais famosa do mundo, né? Porque tudo bem que tem papa, mas o posto de papa passa. Ela já viu 7 papas, por exemplo, né? Tem presidente dos Estados Unidos, mas eles passam. Ela já viu 14 presidentes dos Estados Unidos. Claro, tem o Pelé, tem figuras muito conhecidas, mas a imprensa por aqui tratando a rainha como a pessoa mais famosa do mundo, e por isso que a gente tiver essa comoção não só no Reino Unido, mas em todo lugar do mundo. Não custa lembrar que Elizabeth II assumiu o trono exatamente por causa de uma renúncia. Ela é uma rainha acidental. Eduardo VIII seria o rei da Inglaterra e abdicou porque estava apaixonado por uma americana, uma plebeia, não poderia se casar com ela. Então, em nome do amor, in the name of love, abdicou do trono e foi morar nos Estados Unidos com a Wallis Simpson. Foi por isso que o rei George assumiu, né, o pai da Elizabeth. A gente fala aqui da dinastia Windsor, mas a casa que estaria comandando o Buckingham hoje seria outra, seria de outra vertente da família. No caso da renúncia do Charles, não seria o caso, né? Seria a mesma casa de Windsor, enviaria o próximo rei, porque o próximo na linha de sucessão seria o filho dele, William. Mas a renúncia é possível, sim. Acho improvável, né? Acho improvável. O cara espera 70 anos para virar rei e na hora que assume, abdica, não me parece provável.